Olá, meu nome é Renata Rochelle, eu sou do Re Rochelle Private Label e esse vídeo é pra gente falar sobre custos. Qual a diferença de produzir 100 peças e de produzir 40 peças? O que acontece? Sempre vai sair mais barato produzir uma maior quantidade, tá? Então, poxa, no começo eu não tenho como produzir 100 peças, eu preciso produzir 40 peças, tá tudo bem. Você vai ter fornecedores que se encaixem com o que você precisa, que são as 40 peças. A única coisa que você precisa entender é que vai ficar mais caro do que você fazer 100 peças. Ou, por exemplo, às vezes você vê o mesmo produto numa loja de atacado. Aquele produto, ele foi fabricado às vezes 200, 300, 500 peças. Então, o custo dele vai ser sempre muito mais barato do que o de uma PL que vai fazer para você 40 peças, por exemplo. Então, eu vou falar de alguns valores para você entender a diferença entre fabricar 100 e fabricar 40, tá? Até para você avaliar o que vale a pena e também para você entender na hora de uma negociação, quando o fornecedor falar assim, o valor de 100 peças é esse. Tá bom, mas eu vou fazer 40. Ele vai falar, então tá bom, eu vou fazer o cálculo e te envio o cálculo. E quando ele te mandar o cálculo vai estar um valor unitário mais caro, ok? E é por esse motivo que eu vou explicar agora, tá? Eu vou fazer com valores fictícios e com valores baseados, assim, por exemplo, em 100 reais, pra ficar bem facinho pra gente entender. Então, por exemplo, eu já fiz a minha peça piloto, já tá aprovada, tá tudo certo. Agora eu preciso comprar tecido pra produzir. E aí, eu tenho a minha modelagem, por exemplo, eu aprovei a minha modelagem no tamanho 38. Só que na minha produção eu vou querer 36, 38, 40, 42 e 44. 5 tamanhos. Então, a primeira coisa é, eu vou levar, o fornecedor vai levar, na verdade, essa modelagem para um operador de CAD. Ou você vai levar também, né? Não sei. Aí, vamos lá, operador de CAD. O que o operador de CAD vai fazer? Ele vai digitalizar, então ele vai passar a sua modelagem de papel para o computador, e ele vai reduzir para o tamanho 36 e ampliar para os outros tamanhos. Então, eu tinha o 38, ele reduziu para o 36 e ele criou o 40, o 42 e o 44. Esse é o operador de CAD. E ele vai fazer um risco, que é um papel bem grandão, onde tem todos os pedacinhos da modelagem, e eu vou levar esse risco lá para o meu corte. Então, o próximo passo é o corte. Então, peguei lá no CAD o meu risco e levei para o corte. Aí, depois do corte, quando ele cortar, se eu não tiver nenhum processo para fazer, por exemplo, estamparia em alguma das partes, bordado em alguma das partes, entretela, depois eu vou fazer um vídeo só sobre corte e todos os detalhes do corte. Então, saindo do corte, vai lá para minha costura, para a oficina de costura. Depois, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma revisão deste corte. Então, depois que for costurado, isso vai ou para um lugar específico ou vai para o escritório de PL para fazer uma revisão e aí mandar para o acabamento. O que o acabamento vai fazer? Cortar linha, fazer passadoria, fazer caseado e pregar botão, colocar o meu tag, dobrar bonitinho, colocar no saquinho, vai vir pronto para eu entregar e vender. E aí, de todos esses processos, como normalmente da PL é tudo terceirizado, a gente tem um valor também que a gente precisa contabilizar, que é a logística de tudo isso, certo? Então, vamos começar com valores fictícios, tá? Então, que eu gastei lá no meu CAD, 100 reais. Então, 100 reais para produzir 100 peças, eu vou gastar R$1 por peça. Para produzir 40 peças, 100 reais, eu vou gastar R$2,50, ok? Aí, cheguei lá no meu corte, o meu cortador cobrou 100 reais também, por exemplo. Então, para 100 peças, R$1. Para 40 peças, R$2,50 por peça. Aí, digamos que lá na costura, a minha oficina cobrou 10 reais para produzir, por exemplo. Então, 10 reais vai ser 10 reais para 100 peças e talvez seja 10 reais mesmo para 40 peças. Talvez isso não mude, tá? Para revisão, vamos colocar lá que na minha revisão custa R$2 a revisão. Então, é R$2 para 100 e é R$2 para 40. E no acabamento também, vamos colocar mais R$2. É tudo fictício, tá? Os valores não são bem esses. R$2 para 40 e R$2 para 100. E para logística? Então, eu contabilizo que por corte eu coloco R$100 de logística. Então, R$100 de logística é R$1 para 100 peças e R$2,50 para 40 peças. Vamos somar para ver quanto deu? Bora lá, em 100 peças eu gastei R$1 de CAD, R$1 de corte, R$10 de costura, 2 de revisão, 2 de acabamento e R$1 de logística, que deu R$17. Agora vamos fazer lá a soma para 40 peças. Então, R$2,50 de CAD, R$2,50 de corte, R$10 de costura, R$2 de revisão, R$2 de acabamento e R$2,50 de logística, que deu R$21,50. Então, aí a gente já tá vendo a diferença. Para eu produzir 100 peças, eu gastei R$17 por peça nesses processos. E para fazer 40 peças, eu gastei por peça R$21,50. Então, isso quer dizer, só aí eu já tenho R$4,50 de diferença.
Concorda que na hora que a pessoa colocar lá todos os outros custos que envolvem isso, toda a parte de imposto, toda a parte da estrutura que ela tem e que ela precisa bancar, o valor vai ficar sempre bem diferente. Então, a questão é, sempre que você for produzir 100 peças, vai ter um valor, e quando você for produzir 40 peças, vai ter um valor um pouquinho mais alto. Então, ficou bem entendido isso? Eu vou depois fazer um vídeo específico sobre o que o CAD faz, sobre o que o corte faz, sobre a revisão, sobre os acabamentos, o passo a passo. Mas esse eu quis fazer sobre custo para ficar bem entendido qual a diferença e por qual motivo os fornecedores normalmente cobram da gente mais caro para fazer menos peças do que para fazer mais peças. E por que na hora de pegar uma PL, você vai pagar em alguns produtos mais caro do que se você for comprar no atacado. Porque normalmente o atacado produziu um volume muito maior daquele produto. E por esse motivo ele consegue ter um custo menor. Combinado? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vem comigo.